Desde que ele chegou no Grêmio, ele ainda não conseguiu comprovar nada. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu ainda acredito no futebol dele e tô torcendo muito. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou comentarista e narrador da Rádio Pachola, coloco os meus vídeos de opinião sempre de manhã aqui no canal da rádio e sempre te convido a comentar, se inscrever no canal, deixar teu like, tudo isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E se tu quiser me seguir no Instagram e no Twitter é LZF Macedo. É o seguinte pessoal, hoje é dia de Taça Sul-Americana, é uma taça importante, pelo menos na minha opinião, eu sei que tem algumas divergências na rádio com relação à importância desse campeonato, mas eu considero bastante. E tem um jogador que eu quero muito ver em campo, que eu espero ainda que consiga render com a camisa do Grêmio, mas que até agora não conseguiu comprovar absolutamente nada. Estou falando de Diego Thurin. O que acontece é o seguinte, tá? O Thurin teve algumas oportunidades jogando com a camisa do Grêmio, poucas como titular, muitas entrando em segundo tempo, jogando 15, 20 minutos. E eu sempre deixei muito claro que eu tenho muita paciência com jogadores que em algum momento da carreira já provaram que sabem jogar futebol. Isso é muito importante porque ao fazer a minha avaliação sobre os jogadores do Grêmio, eu costumo relevar muito, eu costumo ter muita paciência com jogadores que já provaram alguma coisa na carreira. Já se temos jogadores no elenco que não provaram absolutamente nada, que nunca jogaram tão bem assim, aí tudo bem, aí eu já pego um pouco mais pesado, assim, mas sempre com muito respeito, nunca falando pessoalmente do atleta, mas sim falando com relação a o que faz profissionalmente, né? E quando eu falo sobre o Diego Thurin, eu falo de um jogador que já tem mais de 30 anos de idade, já tem uma carreira bastante interessante no futebol sul-americano, mas nada de grande destaque. Ele veio do Cerro Porteño sendo um grande artilheiro lá naquele time do Paraguai. E quando ele foi trazido para o Grêmio, eu esperava que ele conseguisse repetir essas atuações também e pudesse ser um grande artilheiro por aqui. Que bom que nós temos um Diego Souza. Inclusive, quando o Thurin chegou na arena, o Diego Souza não estava na sua melhor forma, inclusive se discutia muito se o titular deveria ser o Thurin ou o Diego Souza. Naquele momento, o Diego Souza deslanchou completamente, começou a fazer gol em todas as partidas, e eu gosto muito do futebol do Diego Souza, e aí essa discussão acabou, né? O Diego Souza é o titular e o Diego Thurin é o reserva. O que acontece é que nessa temporada o Thurin também ganhou a concorrência do Ricardinho, né? O Ricardinho é um cara que veio da Sub-20 do Grêmio e teve um ótimo desempenho por lá, e quando teve oportunidades no profissional do Grêmio, também jogou muito bem. Então, na minha humilde opinião, eu acredito que a gente esteja bem servido de centroavantes para um campeonato longo como o Campeonato Brasileiro, para um campeonato como a Copa do Brasil, uma Taça Sul-Americana, que são campeonatos que em algum momento a gente vai ter uma colisão de calendário, colisão de datas ali, e que a gente vai precisar usar o elenco. Então, nós termos um Diego Souza, nós termos um Thurin, nós termos um Ricardinho, é muito legal. Se eu for olhar para as características do Thurin, elas se assemelham muito mais ao Diego Souza do que ao Ricardinho, não tem muito a ver com o Ricardinho. Se o Diego Souza é o nosso titular, aí a gente vai pensar o seguinte, se precisar fazer uma substituição em segundo tempo, tá? Se tu quer um jogador um pouco mais móvel, aí tu vai colocar o Ricardinho, porque ele sai bastante da área, ele tenta driblar e tudo mais. Se tu quer um jogador para trombar, um cara mais físico, porque vai ter jogo que vai precisar de um pouco mais de força física, aí o Diego Thurin é o cara certo para poder entrar. Só que em caso de Diego Souza não conseguir começar jogando, eu fico nessa dúvida entre Ricardinho e Thurin justamente por causa da estratégia que tu quer estabelecer para determinadas partidas. Querendo um jogo mais físico, vai jogar com o Thurin, um jogo mais móvel, tu vai jogar com o Ricardinho. O que acontece é que nesse jogo que nós teremos contra o Aragua da Venezuela, eu gostaria muito de ver o Diego Thurin em ação. Por quê? Justamente por causa das pouquíssimas oportunidades que ele recebeu até agora. Ele teve alguns jogos como titular, vários jogos que foi entrando 15, 20 minutos, e isso é pouquíssimo para conseguir avaliar o trabalho de um centroavante. Ainda mais que o centroavante vai precisar de mais rodagem, vai precisar de mais oportunidades para conseguir botar a bola para dentro do gol. Então por isso até que o Thurin tem poucos gols com a camisa do Grêmio também. Esse jogo contra o Aragua da Venezuela, o Aragua é um time que está na última colocação do seu grupo lá no Campeonato Venezuelano, é um time que talvez não vá oferecer tanto risco assim para o Grêmio, claro, não tem jogo jogado, tem que respeitar o time adversário, mas que ao mesmo tempo as projeções que se fazem, elas não são de um Aragua vindo para atacar o Grêmio, não são de um Aragua querendo atrapalhar os planos do Grêmio. Então seria o jogo ideal para colocar o Thurin em ação, para a gente ver ele com um pouco mais de rodagem, começando a partida, recebendo oportunidades, e talvez seja um jogo para a gente ver o Thurin fazendo 1, 2, 3 gols, para que ele consiga adquirir confiança e que ele consiga ajudar ainda mais o time do Grêmio durante a temporada. Então por isso eu tive muita paciência com o Thurin até agora, porque eu sei que ele teve poucas oportunidades, eu sei que muito tempo ele ficou também fora por lesão, mas em algum momento da carreira ele já jogou. Só tá faltando ele provar que ele sabe jogar
no Grêmio. Ele vai ser um cara extremamente útil. Não acho que ele vai ameaçar a titularidade do Diego Souza, mas que ele vai ser útil, com certeza ele vai ainda mais jogando um torneio sul-americano. Então eu acredito muito que seja a oportunidade para a gente ver o Diego Thurin em ação e tô torcendo muito que ele consiga jogar. Não sei se ele vai começar jogando, seria a minha escolha. Eu gostaria de começar jogando com o Diego Thurin, mas pelo menos ele tem que entrar talvez um tempo inteiro, jogar o segundo tempo inteiro para justamente adquirir confiança, conseguir participar mais, ter mais gols. Isso seria muito importante para o próprio desenvolvimento desse atleta com a camisa do Grêmio, porque até agora ele não conseguiu comprovar nada, mas eu sei que ele é capaz e tô nessa torcida que ele consiga demonstrar o quanto ele é capaz. Então é isso, pessoal, essa é a minha opinião de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, se gostou, não tem problema nenhum, o que importa, inclusive, é que tu coloque a tua opinião aqui na caixa de comentários. E, por favor, eu preciso que tu faça uma coisa por mim também, te inscreve no canal e deixa o teu like, tudo isso é muito importante para fortalecer o trabalho.